através do site www.braufnet.com.br. Também estaremos dando mais informações ao longo dessa palestra aqui de hoje. Estamos exclusivamente lançando um cupom especial para quem estiver assistindo essas palestras do Crispim, um cupom de desconto de R$20 sobre o valor do ingresso. O cupom é Crispim20, numeral 20, né? E você pode também enviar mensagem para um WhatsApp especial, que também nós estaremos colocando aqui na tela ao longo da live, né? Que é no código de área 81 99447 3390. E o Braulfo vai lá lhe dar as instruções de como fazer o pagamento desse ingresso para o Congresso. Muito embora tenhamos outras atividades lá no evento, teremos um workshop com o hipnólogo, Walter Veríssimo, também tem um valor do ingresso diferenciado, um jantar de confraternização com os palestrantes, uma feira de exposição de materiais ufológicos e o lançamento de um livro da Danusa Aras nesse evento nosso, né? Enfim, então vamos chamar aqui, sem mais delongas, como dizem ultimamente, né? Chama aqui o Vanderlei e o César Crispim, que está aqui conosco. Já aí, aposto, César, como é que vai você? Tudo bem? Eu vou tranquilo, vou bem. Muito bem. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, César. Boa tarde. Boa tarde a todos. O seu tema hoje é muito interessante, analisando os sinais do tempo, não é isso, Crispim? Isso. E eu queria também que você elaborasse, antes de nós começarmos a live de hoje, queria pedir a você para dar uma explicação do como é que vai ser essa campanha que você está lançando aí, para a campanha Semana Santa Sem Fama. O que é preciso as pessoas fazerem, como fazer? Bem, é o seguinte, boa tarde, Vanderlei, Alexandre, pessoal que está em casa, muita luz para nós todos, muita paz, muita tranquilidade, que nós precisamos é ser feliz, né? E aí, essa campanha é justamente uma arrecadação que estamos fazendo para doações para aquelas pessoas que passam por dificuldades e que não são poucas, não dá para atender todo mundo, mas vamos atender ao menos os casos mais urgentes e mais precisos. Além da cesta básica, nós vamos também distribuir o peixe, ali no Domingo de Ramos, é uma distribuição mais de 200 quilos de peixe, mas uma distribuição que remete também pães, né? Pães e peixe. A multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Por quê? Porque nós pedimos tanto que Deus multiplique o que é bom na nossa vida, que nós também temos que multiplicar com os outros o que nós recebemos de bom. Então é nesse momento que nós multiplicamos, que nós ofertamos o pão e o peixe, assim como Jesus fez, multiplicando aquele alimento à sua época. E vamos distribuir também, durante aquele período de abril, a primeira quinzena, os ovos de Páscoa, que a gente sabe que é uma coisa assim, meio marketing das empresas, do comércio, etc. Mas as crianças pobres, elas têm uma vontade muito grande de receber esse ovo de Páscoa, pode ser um ovo pequenininho, mas ela quer receber porque ela também quer ser feliz, como todas as outras crianças são felizes ao receber seu presente, seu ovo de Páscoa. Então a campanha é isso, não só é a cesta básica, são várias coisas. Mas aí as pessoas vão doando e nós vamos destinando os valores para cada campanha. Muito bem, tenho certeza que teremos aqui uma boa audiência que vai ser tocada no coração para ajudar essas pessoas que realmente necessitam, e estaremos ao longo da palestra aqui colocando as informações de como vocês podem ajudar na campanha da Semana Santa Sem Fome, e também vamos estar colocando como você pode comprar seus ingressos para o primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. E hoje, especialmente, como eu falei anteriormente, tem um cupom especial, R$20 de desconto, para quem mandar um WhatsApp para um determinado número, que eu vou colocar daqui a pouco na tela. Aqui está, deixa eu ver se eu consigo pegar só, alterar aqui uma configuraçãozinha. E as pessoas que citarem o cupom especial, César, o cupom especial é César, numeral 20, número 20, Crispim, numeral 20, está aí embaixo. Então, basta mencionar isso aí para ter o desconto de R$20 no ingresso do Congresso de Ufologia e Espiritualidade. Mas, sem mais delongas, vamos lá, a live de hoje à noite. O Vanderlei vai estar fazendo as perguntas e respostas lá no final, Vanderlei? Exatamente. Mas antes disso, gostaria de lembrar a todos que não deixassem de deixar o seu like,
né? E Se inscrever no convidar os canal. amigos a participar do grupo. É muito importante ele. Não perde tempo nenhum, você dando seu like, vai ajudar o canal, vai transformar muitas vidas através desse projeto que o César está lançando. Então, não deixem de deixar o seu like e, naturalmente, façam as suas doações, o que vocês puderem ajudar, estarão ajudando realmente a quem precisa. Muito bem. Nós vamos ficar aqui nos bastidores, Crispim, e ouvindo a live, mantendo o público informado das diversas atividades do Congresso e também da sua campanha aí no Piauí, ok? Vanderlei, vamos nos recolher e deixar o Crispim falar a dele. Boa tarde, daqui a pouco. Bem, deixa nessa introdução falar um pouco do fórum que vai acontecer no Recife, lá em abril, final de semana ali do dia 15. Todas as pessoas que estão lá são maravilhosas, né? Por favor, não vamos dizer que está no mesmo ambiente. Eu trago isso comigo. Estar no mesmo ambiente em que pessoas que possuem um nível espiritual evoluído, que já possui uma energia bem evoluída e que traz para a gente uma vibração que eleva a nossa alma, é diferente de assistir uma live pelo YouTube. É totalmente diferente. Você está naquele mesmo espaço. E tem toda uma vibração e tem toda uma energia da espiritualidade. Então, já vale a pena você ir ao Recife, ou se você, por favor, quem mora na Paraíba, quem mora ali por Sergipe, Rio Grande do Norte, não ir a esse evento é imperdoável, porque é muito próximo. Nós sabemos o quanto que aqueles estados do Nordeste, daquela costa ali, daquele litoral, são próximos àqueles estados. Então, estar dentro desse ambiente é muito bom, e nós sabemos a energia da Mônica de Medeiros, Marcos Petit, a Margarete Áquila e etc. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, que vale a pena você estar nesse fórum, nesse congresso de ufologia e espiritualidade lá do Pernambuco, né, no Recife, e principalmente porque todos terão uma oportunidade, aí vocês depois podem entrar em contato com o Alexandre aí no WhatsApp, para conversar com ele e se inteirar melhor do que eu vou falar agora. Vai ter um trabalho que será realizado, um seminário pelo Dr. Walter Veríssimo. Esse cara é fantástico, eu tenho a oportunidade, já conheci o Dr. Walter Veríssimo. Eu tinha um problema seríssimo, e isso era um conflito, porque todas as vezes que eu viajava de Floriano para Teresina, acho que eu já contei isso em outro momento aí. Então, eu sempre ia para Teresina, tudo tranquilo. Mas quando eu volto de Teresina para Floriano, existia um trecho de mais ou menos 50 quilômetros que desaparecia. Eu não via, e era sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E eu ficava se pensando, mas eu acho que é só impressão. Eu acho que eu fiz foi não ver mesmo. Não tem nada de sobrenatural ou de extraterrestre, não. Eu não vi mesmo, sei lá, a gente veio de lá e tal. E aí, quando foi um dia que eu saí, estava na saída ali, passando pela Polícia Rodoviária Federal de Teresina, um amigo me mandou uma mensagem, eu já havia conversado com ele mais cedo, e ele estava muito aflito, porque havia tido uma discussão com a esposa e ele achava que aquilo ia acabar o casamento dele, ele não queria. E ele pediu para conversar comigo ali. Naquele momento que eu passava pela Polícia Federal, mas eu, pela consideração, eu ainda peguei o celular e disse para ele, estou saindo agora. Quando eu chegar em Floriano, eu te ligo. Tá. Aí vim para Floriano. Quando aconteceu novamente isso, essa sensação de que desaparecia aqueles 50 quilômetros mais ou menos. E quando eu cheguei em Floriano, eu peguei o celular e mandei mensagem. Agora nós podemos conversar. Cheguei. E aí ele responde, e você foi voando? Porque quando eu olhei, o tempo diminuiu mais ou menos uns 40 minutos. Então, aqueles 50 quilômetros, realmente eu não sei como ele foi percorrido. Mas isso aconteceu várias vezes, e isso me perturbava muito, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Em uma das vezes, que foi a última vez, aconteceu algo muito sério, que eu não vou contar, mas algo assim tremendamente sério, e então foi a última vez que esse fenômeno aconteceu comigo.
E isso estava me perturbando, principalmente por causa dessa coisa muito grave que aconteceu. Estava me deixando muito intranquilo. E eu fui ao Recife para proferir algumas palestras em casas espíritas e tive a oportunidade de me encontrar com o doutor Walter Veríssimo. E lá nós fizemos uma hipnose para que eu pudesse desvendar esse mistério. E, nesse momento, por minha pessoa, um outro ser que eu particularmente acho que não é um ser espiritual que faz parte dessa dimensão, ele conta como isso tudo se desenrolava, e ele dizia que, aí não vai dar tempo de falar tudo, né? Ele disse que o meu carro, assim como eu, permanecia na estrada, que se eu passasse, inclusive, por uma câmera, né, que a gente chama de pardalzinho, que multa, que filma, eu ainda seria filmado, mas que, na verdade, ali não era eu já estava em outra dimensão. E tudo aquilo que acontecia em outra dimensão não necessariamente eram os 40 minutos. Poderiam durar até 4, 5 dias nessa outra dimensão, e quando eu retornava para ali, para aquele local novamente, eu continuava a minha viagem aqui para Floriano, isso sem nenhum problema. E várias outras lá. Então foi uma experiência incrível, assim, que ele tirou de mim. E, bom, é isso, mas nunca mais aconteceu. E vamos ao nosso tema. E quem puder estar lá no Recife para conhecer esse hipnólogo, é muito fantástico. A Mônica de Medeiros e a Margarete Akla também. E é isso, gente. Eu não acredito que as pessoas vão perder essa oportunidade. Quem não puder ir, compra online. Online, exatamente. Eu estou aqui com o cardzinho dos palestrantes, me permita, Crispim. O Marco Petit, né? O Nando Cordel, daqui da região também, o doutor Tiago Bezerra de Mello, que é um advogado, vai falar sobre exopolítica, né? O Josiane Antor, do Rio Grande do Norte, o Walter Veríssimo, que é o hipnólogo, ele vai ter a sessão de hipnose, né? Um workshop à parte, um evento à parte, e vai estar dando palestra também. O Frederico Menezes, nosso querido amigo Frederico Menezes, espírita. A Mônica vai estar aqui, Margarete Áquila, Edson Boaventura e o Cláudio Nor Júnior, lá de João Pessoa. São essas estrelas da ufologia e da espiritualidade que estarão aqui no primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Me desculpe interromper. E quem não puder estar presente lá no Recife, quem sabe que tem um curso de passagem, etc., mas quem puder, por favor, esteja. O ambiente é maravilhoso. Quem esteve em Teresina sabe quanto que isso vale a pena estar lá. E quem não puder vai sentir essa vibração de casa, vai assistir de casa. Não é isso? É isso mesmo. Bem, vamos então para o nosso tema, né? Em 63, mais ou menos ali, antes de Cristo, 68 anos antes de Cristo, nós tivemos a oportunidade de perceber, de ver um marco, assim, uma coisa fantástica que aconteceu, que foi quando Júlio César sobe ao trono romano, né? Ele é o primeiro César de todos os 12 Césares. E ele é um César que vai trazer o início do domínio romano, o maior império de todos os tempos no planeta Terra. E ele vai trazer para a gente essa ideia do poder, do domínio geral. Existia o domínio, o poder, as guerras antes de Júlio César, mas Júlio César traz a administração, ele traz a ordem para dentro da guerra e começa a tratar aquilo ali como se fosse verdadeiramente uma organização para domínio de comunidades. Júlio César foi tão inteligente que, à medida do momento em que ele conseguia trazer os escravos, escravizar aquelas pessoas dominadas e trazer para Roma,
quando ele fazia isso, ele trazia para a própria cidade de Roma o desenvolvimento, porque ele tinha, através daqueles escravos, ele tinha a possibilidade de desenvolver a capital, né, a cidade de Roma. Não existia Itália naquela época. Então, quando ele trazia, ele cada vez mais iria, porque ele trazia toda a fortuna daquele povo, e ele trazia também parte daquelas pessoas como escravas. E ali chegou um momento em que Roma tinha mais escravos do que cidadãos livres. Quando isso acontece, ele começa a perceber que aí vai ter um problema muito grande, né? Porque vai haver, então, uma população que ele não vai conseguir, e poderia haver um motim, uma revolta, e de repente eles tomaram o poder dentro da própria cidade de Roma, né? Da própria capital do império todo. Aí ele muda, e ele passa a trazer somente os impostos e o que existia de bens materiais, ou seja, aí nós começamos uma produção dos bens materiais, dessa preocupação com o poder e a preocupação em ter muitas coisas para si. E ele começa a trazer esses bens materiais, ele começa a trazer esses impostos para Roma, mas aí ele já não trazia mais as pessoas como escravas. Eles deixavam as pessoas livres nas suas cidades, trabalhando e pagando impostos, e os impostos eram enviados para Roma. É o caso à época da Galileia, Judéia e Idumeia, porque na época de Olá, Crispim. Voltou aí? Oi. Voltou, né? Deu uma travada na internet. Eu acho que eu voltei. Voltou. Voltou. Vamos lá, vamos continuar. Então, o que nós percebemos ali naquele momento é um domínio romano no mundo inteiro. E isso traz para nós uma ideia do que será o planeta Terra nos próximos 2000 anos, vamos dizer assim. E, paralelo a essa ideia de Júlio César, e aí ele é o primeiro dos 12 Césares, e ele vai trazer mais, a história vai trazer mais 11 personalidades, né, que são todos Césares. Esses Césares, eles vão trazer, e em outra oportunidade nós vamos conversar um pouco sobre cada um, mas ele vai trazer, cada um deles, eles vão trazer uma ideia dos sentimentos humanos no seu governo, no seu modo de governar, no seu modo de lidar com as pessoas e com a comunidade, com o seu povo. Quando
Júlio César invade porque existe uma parte da Gália que está lá nos Alpinos italianos, mais ao norte, próximos aos Alpinos franceses, mas existia também a Gália mesmo, propriamente dita, aquela parte da França, etc. Existia a Bretanha, etc. E Júlio César quer dominar tudo aquilo ali. E quando ele pretende dominar tudo aquilo ali, existe uma pessoa ali, mais ou menos pela região da França, chamada Vercingetorix, que ele não admite a presença de Júlio César, e ele então vai formar um exército contra o poder de César. É nesse momento aí que há a maior de todas as batalhas, e claro que os inimigos, né, os donos da terra, inimigos de Júlio César, vão perder essa guerra. E como eles perdem, eles são encurralados a uma montanha, eles ficam no topo da montanha, porque eles julgavam que do topo da montanha eles teriam uma visão do todo, mas Júlio César então faz um cerco. E Júlio César não ataca, ele simplesmente espera que eles tenham fome, porque eles vão um dia acabar a sua reserva de alimentos, e quando essa reserva acabar, vai forçá-los a descer ao pé da montanha. E ali eles serão totalmente destruídos por Júlio César, e Júlio César toma a Gália naquele momento. Ali marca, então, um início de um novo pensamento para a humanidade, de uma nova forma de domínio. Dominar é importante, ser Júlio César é importante, ser essa pessoa que domina a humanidade. Mas, como a espiritualidade trabalha de modo a trazer para a humanidade sinais que ela pode perceber para a sua própria evolução, ela traz, então, o Cristo. E quando Jesus vem, logo ali, pouco tempo depois, ele traz um novo modelo de poder. É o poder sobre si mesmo. Eu consigo dominar o que sou e quem sou. E ao dominar esse ser que sou, eu tenho poder, eu vou me empoderar. Eu serei dono de mim mesmo. Eu terei poder sobre as minhas energias. Jesus traz, então, um roteiro fantástico que nos ensina como perceber nossos sentimentos, como desenvolver as nossas virtudes, o que é a ética, o que é o bem, o que é o bom. Daí para cá, nós temos esses dois modos de perceber o mundo. Um modo humanizado, um modo cristão, que tem como base o amor e o poder sobre os meus próprios sentimentos, o poder sobre as minhas emoções, sobre o meu modo de ser, para que eu, conhecendo o que sou e quem sou, eu possa trabalhar a essência desse ser que sou, e ao trabalhar essa essência, eu posso modificar o mundo inteiro, olhando para o interior do ser que sou. E por outro lado, do outro ângulo, nós temos então Júlio César, que Júlio César traz para nós um modo de ver para fora, de ver o mundo e dominar esse mundo, de conquistar o mundo inteiro, para que ele seja meu e que todos pertençam a mim. E eu sou o centro de tudo. Esse é um posicionamento, um pensamento de Júlio César. Ele traz isso como um modo de domínio e nos ensina isso. É como se nós estivéssemos olhando para o sol e para a lua e olhando para o dia e para a noite. Quando, durante o dia, eu tenho a oportunidade de ser Júlio César e perceber o mundo inteiro e decidir sobre o domínio que vou exercer sobre esse mundo. E à noite, eu tenho os meus momentos de reflexão e introspecção em que eu vou perceber o Cristo que há em mim e que eu vou vivenciar comigo e ter essa oportunidade de reflexão, de meditação. Isso não quer dizer que necessariamente durante o dia eu não possa ser Cristo e durante a noite eu também não possa ser Júlio César. Quando agimos com nossos desejos desenfreados, nossos ódios, e que temos noites turbulentas e ódios e dormimos mal, o nosso Júlio César está bem presente aí. E quando durante o dia nós estamos abraçando, nós estamos ajudando, nós estamos cooperando com o próximo e com a humanidade,
aí nós também temos um pouco do Cristo que já existe em nós. Passando esses momentos, nós vamos começar a encontrar ali um momento fantástico, que é o momento franciscano. Não me canso nunca de falar de Francisco, porque Francisco é a personalidade do Cristo reencarnada. Francisco não é o Cristo, mas o Francisco é a personalidade dele de volta à Terra, trazendo para nós e revivendo o Evangelho do Cristo nele. Não é uma ideia franciscana, não é um pensamento franciscano. Tudo que se escreve, que se fala de Francisco, foram os outros. Francisco não fez nada disso. Francisco traz para nós uma ideia cristã verdadeira. O Cristo pobre que morreu na cruz, completamente nu. Aquele paninho que se coloca é um paninho que talvez não tenha existido, mas tão somente para tampar as partes íntimas, mas ele está completamente pobre ali crucificado. Então ele traz essa ideia para nós naquele período medieval ali, e já entrando próximo ali, depois de 300 anos, nós vamos ter o Renascimento. Então, é Francisco que nos alerta novamente dessa ideia de perseverar no bem, de olhar para o bem, de olhar para as verdades. E nós vamos ter, a partir de Francisco, grandes momentos, como as descobertas das Américas, o iluminismo, grandes pensamentos que foram bons e tem um lado negativo, mas tem um lado bastante positivo. Aí nós vamos chegar nesse momento agora, em que nós começamos a conhecer o mundo, a perceber o mundo de um outro olhar. Existem uns sinais que nós precisamos entender para nos situarmos melhor dentro desse processo evolutivo que nos leva a uma nova terra, para não passar batido. Eu vou explicar o que é que acontece conosco, que nós precisamos despertar. O maior pintor de todos os tempos, nós podemos dizer que foi Leonardo, né? Leonardo da Vinci. Mas hoje, nós temos um artista tão fantástico, que existiu no passado, mas tão fantástico que é inacreditável a beleza das pinturas dele. É inacreditável o traço. Os quadros dele chegam a ser vendidos por 100 milhões de dólares. É incalculável a obra dele. E hoje é impossível você adquirir uma obra desse artista, porque essas obras estão de domínio público nos museus. E os museus onde suas obras estão são os museus mais visitados no mundo. Os preços dos ingressos de acesso giram entre 100 e 200 reais para você ter acesso às obras desse artista e de outros também que estão nesses museus. Eu estou falando de Van Gogh. E, no entanto, Van Gogh não vendeu um único quadro em vida. Um único quadro em vida. Existe um livro chamado Cartas para Theo. Theo é o irmão querido de Van Gogh. E nessas cartas há uma intimidade entre eles e um amor terno, fraterno entre eles, muito lindo. E a esposa de Theo, cunhada de Van Gogh, também gosta muito e valoriza muito a obra de Van Gogh, mas só eles, viu? E alguns historiadores, alguns estudiosos das artes, ainda afirmam que tudo aquilo que Theo e a esposa dizia para Van Gogh era só para amenizar a dor dele, mas talvez verdadeiramente eles nem gostassem da obra de Van Gogh, e Van Gogh não vende nada. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? As pessoas que estavam, os contemporâneos de Van Gogh, quem estava com Van Gogh naquele momento, aquelas pessoas não perceberam os sinais de que ele era simplesmente um dos maiores artistas da história da humanidade. Van Gogh nem sequer desse planeta ele é. E ele estava aqui tão somente deixando para nós as marcas da pintura e das artes, para que nós pudéssemos, no futuro, entender a grandiosidade das artes plásticas. Simplesmente na sua missão. E as pessoas na época ignoraram totalmente e não viam Van Gogh e nem sua obra. E não percebiam isso. Assim somos nós, que não percebemos as coisas. As pessoas que estão em torno de nós. O que está verdadeiramente acontecendo. Daqui a 200, 300 anos,
Pessoas estarão falando de situações que estão acontecendo hoje, de artistas, de filósofos, de professores, de teóricos, que estão aqui, mas que nós não percebemos. Existem pessoas que talvez nem vão conseguir publicar o que escreveram, mas que daqui a 300 anos, quando publicarem, vai revolucionar a mente de dezenas de milhões de pessoas. E nós que fomos contemporâneos dele, como os outros que foram contemporâneos de Van Gogh, não vai conseguir compreender a obra. Nós seremos tal qual os contemporâneos. Nós somos hoje tais quais os contemporâneos de Van Gogh. Então, comecemos a perceber essa simplicidade das coisas. Um dia eu perguntei para a Blandina, porque alguém havia comentado que Paulo de Tarso já havia reencarnado na Terra, mas ninguém percebeu. Isso me deu um choque, isso foi um palestrante espírita que disse. E eu perguntei para a Blandina se havia essa possibilidade de ninguém perceber um espírito do nível, né, da evolução do Paulo de Tarso, e ninguém perceber. E ela disse que ele já tinha vindo, e ninguém percebeu. E eu fiquei assustado. Como que ninguém percebeu? Ninguém percebeu. Por quê? Porque nós não estamos vibrando nesse nível de energia de Paulo de Tarso. Nós estamos em outro nível de energia. Então, infelizmente, eles estão vindo, mas nós perdemos as possibilidades de conviver com eles. Jesus nos dá uma dica, que existe a possibilidade, sim, também, de não perceber esses sinais. E está aqui não perceber esses sinais, como não perceber o Van Gogh. Como não perceber o Van Gogh. Depois que nós amadurecemos o pensamento para as artes, para a cultura, nós hoje percebemos Van Gogh. Olha como nós éramos imaturos naquela época. E Jesus dá uma dica para a gente que isso vai acontecer conosco. Quando ele diz assim, quando você visitou um desses doentes, era a mim que você visitava. Quando você ajudou, ele diz mais ou menos assim, não é isso? A uma dessas criancinhas, era a mim que você ajudava. E quando você foi na prisão, era a mim que você estava ajudando na prisão naquele momento. Ou seja, existem energias crísticas aqui na Terra, como a de Paulo, como a de Francisco, e não vamos perceber. E não vamos ter essa possibilidade de perceber. Bem, depois disso, nós precisamos compreender que isso acontece, que tem zilhões de coisas, pessoas, conhecimentos sendo produzidos nesse momento e que nós não temos, nós não vamos saber, porque nós não despertamos para isso. Dentro de nós, dentro do nosso... Eu gosto de dizer assim, vou citar um exemplo bem simples. Você já ouviu falar que existe geladeira no formato de elefante? Aí você vai me responder que não, nunca ouviu falar. Pois nunca ouviu falar porque não existe. Mas não descarte a possibilidade de um louco por aí ter fabricado uma geladeira no formato de elefante. Não descarte. E nós não sabemos disso por quê? Porque até o presente momento nós nunca havíamos pensado nessa possibilidade. Agora que nós passamos a entender essa possibilidade, aí talvez um dia a gente encontre uma geladeira no formato de elefante. Eu quero dizer exatamente isso. Não sabemos que existe essa possibilidade. Como Paulo veio, reencarnou, e nós não tivemos esse conhecimento e esse acesso. Isso é muito confuso para a gente. Como entender isso? E aí eu perguntei para a Blandina se, quando ele esteve aqui, ele desenvolveu uma missão importante. Porque a gente pensa que ele não veio tomar banho na praia, né? E aí ela me respondeu, tão importante quanto naquela época, em que ele era o peregrino e que percorreu o mundo inteiro criando as igrejas do Senhor. Que ele era Paulo da cidade de Tarso. E, pois então foi impossível, né? Eu questionei isso, pois então é impossível não ter sido visto. Ela disse, foi visto. Foi visto pelas pessoas que tinham olhos de ver. Que tinham olhos de ver ele desenvolvendo essa missão. Agora ele não teve nada publicado. Ele não saiu em televisão. Aí eu entendi. Nós mudamos nossa forma de ver o mundo e de perceber os sinais. Para nós, o importante é quem sai na televisão.
Para nós, importante é quem tem 1 milhão de seguidores no YouTube. Para nós, importante é quem tem 100 mil pessoas nesse momento assistindo sua live, né? Aí eu entendi que nós mudamos a nossa forma de ver e perceber os sinais. Por isso que não percebemos os sinais. Porque Paulo de Tarso não vai ser apresentador do Caldeirão do Hulk. Não vai. Porque Paulo de Tarso não vai publicar um livro que será um best-seller e ele vai ficar numa livraria dando autógrafo. E se o escritor não for um best-seller, não for para a livraria dar autógrafo, eu garanto para vocês que ele não será visitado por nós. Tem que ser famoso. Se não for, nós não vamos. Ele não vai ser um filósofo com 2 milhões de seguidores. Ele não precisa disso. Paulo de Tarso está longe disso aí. É outra coisa. Está em outro nível. Então, nós não vamos conseguir perceber os sinais se nós continuarmos com esse nosso olhar. Primeiro, vamos partir do princípio de que o tempo é diferente. O tempo não é como nós imaginamos. Primeiro, porque não existe o tempo. Porque nós separamos tempo de espaço. E não existe essa separação. Tempo e espaço é um só. Não tem como separar. E aí, tempo também, você pode dizer assim, daqui a 50 anos o mundo vai passar por uma transformação. Aí eu vou perguntar assim, então é em 2073. Também não existe isso. É imaturidade dizer que existe esse tempo assim determinado quando nós estamos falando dos sinais da evolução da nova Terra. Não se percam nisso porque você vai estar perdendo seu tempo. Não vai funcionar assim. Aí você diz, por que não vai funcionar assim? Porque esse tempo que nós marcamos não existe nem para nós. É mentira até para nós. Tiveram que um dia organizar um relógio, porque nós precisamos entrar no trabalho às 8 e sair ao meio-dia, sei lá, voltar às 14 e sair às 18, talvez. Nós precisamos. Então nós precisamos, para que todos cheguem às 8, nós precisamos de um relógio. Mas eu não sou o relógio e o meu organismo não consegue seguir, a não ser que eu crucifique o meu organismo para que ele siga aquilo ali, né? Que eu sacrifique o meu organismo para que ele se adeque àquilo ali. Mesmo assim, ele ainda vai romper, ele ainda vai se revoltar com tudo isso. Eu tenho que dormir às 10 para acordar às 6. Então, tudo isso aí é algo que foi criado para que nós pudéssemos, sabe, nos adequar, nos encaixar, ficar bem encaixadinho no processo que a sociedade nos impõe para que ela funcione perfeitamente bem. E quando isso acontece, nós vamos limitando o nosso pensamento. Então, eu só posso pensar até às 22. Porque às 22 eu tenho que me recolher. E só retorno às 18. E eu não posso ter um sono perturbado, não posso... Olha, nem pesadelo a gente não pode mais ter, porque atrapalha o sono e não vai produzir bem no outro dia. É complicado, gente. Não vai produzir bem do outro dia. Eu não sou máquina, você não é máquina para produzir. Não é esse o sentido da vida. Não é esse o sentido da vida. Ou você produz bens materiais como Júlio César e traz para Roma, certo? Ou você produz o bem ensinado por Jesus e traz para Jerusalém. Sabe quando não pode servir a 2 senhores? Porque senão você não percebe. E nós não somos máquinas. Eu não preciso produzir bem. Produzir o que bem no outro dia? Não preciso. E eu preciso de tempos, dentro desse tempo que foi cronometrado pela sociedade que eu tenho que me encaixar, eu preciso de tempo para o ócio, para a preguiça, para esse ócio que vai me trazer o lazer e que vai me enriquecer de informações boas também, e eu preciso da preguiça que vai me deixar relaxar tranquilamente, sem o estresse de achar que preguiçoso é vagabundo. Não. Preguiçoso é o filósofo, o administrador, o ator, a dona de casa que, graças a Deus, ela precisa descansar. E precisa sentir preguiça. E, por favor, me deixe sentir preguiça. Para eu poder assistir o que eu quiser, dormir como eu quiser e fazer o que eu quiser. Livre, porque até inventaram que preguiça é pecado. Quando preguiça é uma maravilha.
Mas sabe por quê? Não o preguiçoso, não confundam, estou falando da preguiça. Então, por quê? Porque a preguiça vai trazer para a gente a oportunidade de me perceber fora da caixinha, fora de tudo isso. É ela que me dá isso, mas eu não posso. Porque se eu saio da caixinha, eu não vou atender a ligação de fulano que vai estar precisando de uma ideia minha, de um serviço meu à meia-noite. Às 10 horas da manhã de domingo que eu poderia estar com os meus filhos. Esse processo não vale. Sai da caixinha, sai dessa história toda e vamos tentar entender que o tempo foi criado como uma forma de domínio. Ou seja, o tempo, como nós estamos falando aqui, é de Júlio César. O tempo de Deus, que é o tempo do Cristo, é outro tempo que é a eternidade, que não conta o tempo. Então não podemos falar das coisas de Deus, da espiritualidade na nova terra, pelo tempo de Júlio César, que é 2073, 2033. Né? O tempo, né, que vem lá de Roma. Não, vamos contar pelo tempo de Deus. E aí a gente se perde um pouco, né? Como agora? E agora? Vou fazer como? Não existe esse tempo, e quando você vai perceber o tempo, nós teríamos que perceber ele junto com o espaço. Existe uma coisa interessante. Em qualquer planeta que você vá, não é como aqui. Existe um filme chamado Interestelar. Se tiver a oportunidade, assistam. Ele estava na Netflix. Não sei se ainda está na Netflix, mas ele estava um tempo atrás na Netflix. Ele vai ensinar bem essa questão do tempo, e vocês sabem mais do que eu também sobre essa questão do tempo. Aquele exemplo bem facinho, né? A pessoa, os gêmeos, né? Um está na Terra e o outro está circulando fora da Terra, em torno da Terra. E ele vai circulando. Então, quando se passar 24 horas para mim, para ele só passou 23 horas. Ou seja, quando ele voltar daqui a 10 anos, eu vou estar mais velho e ele vai estar mais novo. Porque o tempo não é o tempo, como a gente imagina. Ele não se permite ser dominado por nós. Assim como também o tempo para mim, para você, que está em casa me vendo, também não é o mesmo. Nem para você. O tempo para mim é diferente do tempo para você. E é diferente do tempo para o outro e para o outro. Já se pegaram dizendo assim, eu tenho 50 anos, mas parece que tenho 30? Pois é. Eu tenho 40 anos, mas olha, o meu pensamento é de alguém que tem 60. Eu já estou muito mais maduro. Já se pegaram dizendo assim? Então, é porque, na verdade, 40 anos não é 40 anos no calendário, mas não é 40 anos para mim, para a minha existência. Outro ponto bastante importante, porque nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos em reencarnação, é que nós dividimos o tempo a partir de nós. Antes de César Crispim e depois de César Crispim. E enquanto César Crispim é isso aqui que está falando com vocês. Antes, eu tenho dezenas de informações, e nós também, né? Nós sabemos todas as angústias, em outras encarnações a gente tem uma ideia, eu acho que em outra encarnação eu fui um soldado que matei não sei quantas pessoas, em outra encarnação eu fui uma prostituta, em outra encarnação eu fui um rei, não é isso que nós temos essa ideia. E também nós temos uma ideia de tempo dessa encarnação. Na minha adolescência, eu fui traumatizado, eu usei droga na adolescência, até os 20 anos eu bebia muito, eu fumei até os 30, né? Eu casei 3 vezes, separei as 3 vezes, achando que toda mulher é problemática, e por aí vai, nós vamos comentando isso, e várias coisas da vida, né? Aquele meu marido que era péssimo, aquele meu filho que me maltratava, aquele monte de coisa que nós vamos dizendo que é o que está no passado, antes de César Crispim. E eu tenho, enquanto César Crispim, que sei quais são as minhas dores, meus medos, minhas angústias e etc. E tenho também para o futuro. Só que para o futuro, a gente diz assim, a gente não tem capacidade de ver o futuro. É aí que nós nos enganamos. Porque nós já passamos da época de fazer regressão de memória. Nós temos que fazer agora progressão de memória. Porque nós precisamos começar hoje
a planejar as nossas próximas 10 encarnações. Porque senão vamos voltar da mesma forma. A ideia de entender os sinais é entender progressões de memória. Como fazer, como enxergar o amanhã. E eu não estou falando de terapeuta. Eu já ouvi falar dessa terapia. Não, por favor. Estou falando de você com você. Você consigo. Com você mesmo. E aí, o que é que vai acontecer? Quando nós falamos da progressão de memória, aí nós começamos a entender os sinais. A pandemia do Covid-19, ela não trouxe para a gente uma oportunidade de tirar uma camada enorme de espíritos por motivo A ou B. Não. Esses espíritos, eles se comprometeram e disseram que poderia passar por essa experiência. Qual o problema? Claro que no momento, né, houve muita dor, sofrimento, a partida foi muito dolorosa e etc. Mas eles disseram, qual o problema? Eu posso passar por esse momento. Isso não quer dizer que eram bons ou ruins, muito pelo contrário, entendeu? Era uma oportunidade para eles de evoluir, de seguir em frente, de andar mais rápido, tudo bem. Mas a pandemia traz coisas para quem ficou. Porque para quem foi, ela trouxe os ensinamentos, né? Eles passaram por essa dor, por esse sofrimento, eles partiram, que coisa triste. Isso é para eles que foram. E estão lá nos planos espirituais, agora recomeçando, já começaram a planejar N coisas e muitas coisas maravilhosas. Na nossa casa espírita, nós já tivemos a oportunidade, não só por um médium, mas outros médios também já viram assembleias imensas das pessoas que desencarnaram por Covid, que estão estudando e já estão começando a planejar suas próximas encarnações e já estão trabalhando e auxiliando. Porque muitos escolheram para seu próprio progresso espiritual. E os que ficaram, que somos nós, temos que entender o que sinais para o progresso trouxe a pandemia. Alguns desses muitos sinais, e aí é bom que cada um depois reflita e comece a perceber esses sinais, mas um dos grandes e mais importantes sinais é que a vida não é dia. A vida não é Júlio César lá fora e a vida não é dominar o mundo. A vida e a verdadeira vida está na sua casa com a sua família. Por isso se isole com ela. E viva em contato com a sua família. E aprenda a esse viver. Esse foi o maior de todos os ensinamentos para as nossas vidas futuras. Não desperdice isso. Você conviveu com a sua família e sabe o quanto isso foi importante. Não descarte. Não diga assim, eu agora vou voltar ao meu normal, que é viver mais lá fora com Júlio César do que dentro de casa com a sua família em um ambiente cristão. Então, esse foi o maior de todos os ensinamentos. Aprenda a amar, aprenda a ver as diferenças dos seus, dos que estão contigo, na tua casa. Ah, mas aí a pandemia agora acabou. Então, se acabou, eu vou pegar a chave do meu carro, vou pegar a minha bicicleta e eu vou para o mundo. Não percebeu os sinais. Não percebeu. Está pertinho ali. Continuar agarradinho ali com as pessoas que você ama, que é a sua família, para seguir juntos, porque a sua família é a célula maior. Isso é um sinal dos tempos que vai trazer e vai fazer com que o espírito evolua para uma nova terra. Quando nós começamos a voltar, nós voltamos e aí parem, segundo os sinais. Pare para observar e relembrar quem foram as primeiras pessoas que você procurou fisicamente. Essas pessoas foram as que te fizeram mais falta e que você teve mais saudade. Essas pessoas você tem que valorizar, porque ela faz parte da tua progressão de vida, do teu futuro. Então comece a planejar a tua vida e coloque essas pessoas também, porque elas são importantes para você, para nós. Nesse processo de evolução e de percepção dos sinais, perceba também que durante esse tempo,
de pandemia, você tomou algumas decisões. Eu não sei quais decisões, mas teve muitas coisas boas que você fez. Então não volte a deixar de fazer. Se foi bom, permaneça fazendo. Eu conheci o canal de não sei quem. Continue conhecendo o canal de não sei quem. No YouTube. Eu ouvi um rádio ou um CD, uma mensagem de WhatsApp, eu conheci alguém que falava coisas bonitas. Não se perca dele. Não se distancie dele. Durante a pandemia, Deus deixou que nós conhecêssemos pessoas que nunca soubemos que existiam. Não se distancie, porque você vai estar se distanciando de um dos sinais que vai te levar para a nova terra. Porque se ele te conquistou, e era isso que você achava que precisava durante a pandemia, talvez você estivesse próximo dele pelo medo de morrer. Pois agora você tem que estar próximo dele pela alegria de viver. Viva com ele, com essas pessoas. Durante a pandemia, você fez coisas que você não fazia. Você fazia pouco. Você passou a ouvir mais as pessoas. Você passou a conversar mais pelo celular com pessoas, conversas boas e sadias. Você ganhou novos amigos pelo celular. Não se distancie deles. Não se distancie deles. Durante a pandemia, você passou a fazer mais caridade e fazer o bem. E isso te fazia bem. Você estava vivendo a noite do Cristo. Por que eu digo a noite e não o dia? Porque, segundo São João Batista, grande filósofo da Igreja Católica, Deus habita o lado escuro da vida mais do que a luz, porque a luz ele já é. E quando você percebeu essa caridade que existia e que você começou a trabalhar tudo isso, você começou a trabalhar uma essência divina em você que aos poucos ela foi iluminando. Mas quando você saiu do isolamento e quando começa a dizer podemos ir para o mundo, muito cuidado para não encontrar de volta Júlio César. Muito cuidado. Porque ele vai estar lá, te esperando, nos esperando. Ele vai estar lá. Então tenhamos muito cuidado, porque ele pode estar à espreita para nos tirar justamente de todo esse bem. Perceba a diferença. Durante a pandemia, nós conhecemos o bem. E não estávamos preocupados com os bens, mas com o bem. Não podemos voltar. Isso foi uma luz conquistada. Isso foi algo que nós compreendemos. Não largue. Não largue. Permaneça firme com o que nós conquistamos, com o que você conquistou. Permaneça firme e segure. Porque isso é que vai fazer e vai levar você a uma nova terra. E cuidado, não haverá outra pandemia. Ou seja, talvez não tenhamos outra chance que já tivemos. Não desperdice nenhuma faísca dessa luz que você já conquistou. Porque você pode ter certeza, Júlio César está nos esperando lá fora. Lá fora. Durante a campanha política, e nós percebemos um movimento também pandêmico no mundo inteiro. Vocês podem observar que a Rússia está em crise, a França está em crise com Macron, os Estados Unidos está em crise com o Trump e o Biden, né? O Brasil está em crise com Lula e Bolsonaro. É uma crise mundial política, geopolítica também, da geografia do mundo, com essa guerra na Ucrânia, os domínios de terra voltaram, que coisa atrasada, que povo primitivo. E aí,
nós começamos a perceber aí vários sinais. Vários sinais. Um desses sinais que nós vamos perceber nesse outro recorte que nós estamos fazendo, desse momento histórico que nós estamos vivendo, é justamente o momento em que nós fazemos as escolhas. Vou citar o caso do Brasil. Eu já citei que o mundo inteiro está passando por essa questão política, por essa transformação, essa crise política. Vou citar o caso do Brasil. Pessoas disseram que era melhor que o nordestino sofresse. Porque nordestino vota de determinada forma. Os sudestinos, que não existe esse termo, graças a Deus, porque eu amo o povo do Sudeste. Eu prefiro chamá-los de cariocas, né, capixaba, de mineiros, de paulistas, né? Graças a Deus não existe os sudestinos. Eles votam de outra forma. Mas o que tem isso? Cada um vota como quer. Mas só que pessoas disseram assim, então nós não vamos mais ajudar o Nordeste, deixa o nordestino morrer de fome, eles gostam. Que crueldade. Que crueldade. Mal saiu da pandemia, já virou Júlio César. Já deixou de ser Jesus. Cadê o Cristo? E nós não temos que amar as pessoas. E deixa eu perguntar para vocês, será que existem mesmo africanos, asiáticos, americanos, latino-americanos, europeus? Será que existe mesmo? Será que existe nordestinos, sulistas, sudestinos? Será que existe o povo do centro-oeste, os amazoninos? Será que existe? Eu acho que não. Eu acho que existe humanos. Só humanos. Não existe brancos, negros. Não existe. Não existe esse que bebe, que fuma, que se droga. Existe preferências, escolhas. Não existe condenações porque este é drogado, este é estuprador. O que está errado é o estupro. O que está errado são as drogas. Todos os outros são usuários do que é errado. Mas são humanos. Como eu e como você. Rótulos não cabem mais. Esse é um dos sinais dos tempos. Rótulos para uma nova terra não cabem mais. Não cabe. Não existem nordestinos, sulistas e sudestinos em uma nova terra. Existem irmãos humanos, filhos de Deus, que se reconhecem seres a caminho da perfeição e que se amam apesar de. É o que existe. Perceber os sinais de tempos para não cair nessa mazela. Ame as pessoas. Não importa em que elas votam, como elas pensam. Isso é uma questão que a gente pode até parar e conversar. Mas isso não pode ser o prato do dia. E isso não pode ser a constante da vida. Não pode. Porque nós estamos num processo evolutivo e nós já despertamos muito para cair e escorregar nessa mazela. Não façamos isso. Somos todos irmãos. Não importa a cor, não importa onde nascemos, o modo em que pensamos. E se achamos que o outro está errado porque a outra pessoa faz isso ou aquilo, pois se nós já percebemos que isso é um erro, no lugar de criticar e se afastar, ajudemos aquela pessoa a se levantar e seguir o caminho que nós estamos achando que é o correto. Porque se nós já percebemos o caminho correto, pode ter certeza, é porque nós nos comprometemos a ensinar os outros esse mesmo caminho. Porque senão seremos egoístas. E egoístas não sabem trilhar caminhos. Bons caminhos. Porque egoístas andam sozinhos. E sozinhos não pode ser bom de andar. Perceber esses sinais, pequenos sinais, eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã. Perceber esses sinais faz toda a diferença. Toda a diferença. Para se encerrar,
Vamos falar dos sinais da guerra na Ucrânia. Ela está justamente dizendo tudo ao contrário do que está acontecendo lá. Nós estamos olhando para o que aconteceu na Turquia. Vou dizer para vocês aqui um dos sinais que vocês têm que perceber. Nós, por favor, eu estou sendo orgulhoso dizendo que eu percebo e vocês não percebem. Por favor, não é isso. Um dos sinais da Turquia. Desmorona a Turquia e outras regiões por um terremoto. 40, 50 mil pessoas, eu nem mais acompanhei os dados da Turquia. E aquelas pessoas desencarnaram de repente. Centenas, milhares de pessoas desencarnaram da noite para o dia. Aquilo ali estava faltando 10, 15 dias para o carnaval. E aí resgata pessoas, casos interessantes, um cachorro que não sei o quê, alguém do Brasil que voou até lá para salvar não sei quantas pessoas, doações não sei de onde, os médicos para todos, não, Médicos Sem Fronteira estava lá, e gente, coisas mais lindas do mundo. Daqui a pouco entra o carnaval. Quando entra o carnaval, que eu vou olhar os sites de notícia, a primeira notícia dizia que a atriz fulaninha, ela estava sem o top, sem o sutiã, estava com os seios de fora, e que ela esqueceu o tapa-sexo. Quando eu rodava mais, subia ali, rolava lá a telinha, a segunda matéria dizia, na Turquia, acharam hoje o corpo de uma senhora que não sei o quê. E eu começava a pensar assim, espera aí, calma. O que é importante? O tapa-sexo da atriz, o desfile de carnaval, ou a senhora que foi encontrada morta junto com não sei o quê, lá na... A pandemia, e isso antes da pandemia já acontecia, algo muito fantástico. As redes se formando através do celular, das redes sociais, da internet. E hoje nós temos redes que passam pelo Piauí, pelo Recife, passa por Fortaleza, que vai entrando ali por Aracaju, que passa por São Paulo, e vai costurando o pensamento do Rancho dos Gnomos, do Nova Terra, lá do Crispim, da ufologia do Alexandre Lauzide, da Mônica de Medeiros, e vai juntando esse povo todo, formando uma teia enorme. Isso foram as redes sociais. E isso é progressão de memória. Estamos aprendendo a trabalhar o novo ser para o futuro. Mas existe algo que está nos prendendo também nesse processo. E é justamente esse tipo de coisa. Como que está lá o tapa-sexo da atriz, e logo após está a senhora que morreu na Turquia? Tudo tem o mesmo peso e a mesma medida? Parece que eles colocam tudo no mesmo prato. Mas isso é estranho. Porque algumas notícias vai nos prender ali. E vai nos acorrentar ali e não vai nos fazer evoluir. E outras notícias e outros modos, como essa rede que nós estamos criando, nós, a espiritualidade Deus está criando, e juntando centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, tudo isso que nós estamos vivendo não pode ser tão importante como o tapa-sexo da atriz na escola de samba. Observar que existem sinais do tempo e sinais da vida nos levando para o futuro, melhor em uma nova terra, e outros que nos prende. Observar se quem nos chama é Júlio César e a quem nós escutamos, se é o Cristo. Isso é interessante também. Já a Ucrânia, só para encerrar, porque eu estou me alongando muito, já a Ucrânia, ela traz uma outra informação muito importante para nós atentarmos. Ela não nos fala de uma guerra, mas ela nos faz ver uma não guerra. Um mundo sem guerra. Ela nos faz ver como um mundo seria sem guerra. Ela, nesse momento, a Ucrânia traz para nós conflitos. Mas o mais importante de tudo isso não são as bombas. O mais importante é como eu recebo esse conflito. E como ele age em mim. Como eu percebo ele em mim.
como eu reajo diante dele. O conflito na Ucrânia nos fala de uma não guerra. O quanto que ela prejudica o mundo economicamente, o capitalismo mais selvagem é prejudicado. O quanto que ela prejudica a cultura, o turismo e o esporte. O quanto que ela prejudica a educação, a ciência. O quanto que ela provoca terror em um mundo que nós já estamos percebendo os primeiros sinais de transformação e que nós não precisamos mais dessas atitudes como a da Rússia nesse exato momento. São escolhas, né? São escolhas. É isso. Vamos para frente. Muito obrigado. Fantástico, brilhante palestra, inspiradora. Tenho certeza que a audiência aqui está realmente muito feliz, tem muitos comentários positivos aqui, agradecendo a luz que está deixando aqui conosco, né, nesse momento, nessa tarde de sábado. E eu quero, mais uma vez, antes de encerrarmos o programa de hoje, né, gostaria que você falasse mais uma vez sobre essa campanha da Semana Santa Sem Fome para aqueles que acabaram de chegar aqui na live. E, na sequência, nós vamos falar sobre o Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, que acontecerá no dia 15 e 16 de abril desse mês que vem. É isso? Bem, a nossa campanha, como eu falei no início, é uma campanha, você pode, meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp, todo mundo sabe, quem não sabe, pergunta para alguém ou vê nas lives anteriores, está em muitos lugares. Então, vamos formar uma corrente para que nessa Semana Santa, não só na Semana Santa, nós começamos ali ao pós o Carnaval, nós já começamos com algumas famílias, né? E vamos, quase 200 famílias. E vamos seguir até pós-Semana Santa para ser o período todo da quaresma, dos 40 dias, e até mesmo 50, 60 dias. E vamos continuar aí para o futuro, ajudando as pessoas. É fantástico. Quando vocês estiverem aqui no Piauí, Maranhão, onde está o nosso projeto, vocês vão poder ver a oportunidade de pessoas que dizem assim, olha, eu reformei minha casa. Eu reformei porque depois que eu comecei a receber ajudas materiais e espirituais, eu tive energia e coragem de começar uma reforma. Meu dinheirinho começou a sobrar. E eu comecei a reformar, fiz um banheiro na minha casa que não tinha banheiro. Então é assim, você dá uma cesta básica, sobra ali no bolso daquela pessoa, ela vai comprando uma outra coisinha, e aí quando você menos espera, não é só a cesta básica que está ajudando, é essa bondade toda de todos que estão envolvidos. Então é isso, vamos continuar nos ajudando e ajudando o próximo. Nós viemos aqui para isso, né? É a história, né? Vamos ser o Cristo, nada de ser Júlio César. Bens materiais é bom, né? Mas vamos também aprender a produzir o bem. Isso que é importante também. E nós colocamos também aqui na descrição como você entrar em contato com o Crispim, como está aqui embaixo, no celular dele, o WhatsApp, né? 899-9978-6996. Muito bem. Ok, agora vamos falar sobre o Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril. Vou chamar aqui o Vanderlei. Olá, Vanderlei, tudo bem? Já está aqui de volta. Maravilha, está de parabéns, Espinho. Você abriu muitos. Com certeza, fez com que muitas pessoas conseguissem enxergar os sinais que aí estão e que ainda não perceberam. Isso mesmo. E o nosso Congresso de Ufologia, Vanderlei, o que é que nós podemos transmitir para o pessoal aqui que nos ouve e nos vê? Bem, estamos convidando a todos a participar do nosso congresso, que será o primeiro congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Vai acontecer no dia 15 e 16 de abril, aqui no hotel em Boa Viagem, no coração de Boa Viagem. É um local reservado para apenas 350 pessoas. Então, aqueles que puderem comparecer, comprem imediatamente os seus ingressos. Nós vamos ter palestras presenciais, serão 10 palestrantes. Vamos ter também um workshop com o hipnólogo Ota Veríssimo. Vamos ter uma feira de produtos artesanais,
e outros objetos relacionados ao tema, tanto de ufologia quanto da espiritualidade. Vamos ter lançamento de livros, artes, esculturas, estruturas, uma infinidade de produtos diferenciados que você não encontra em outro local. Nós estamos buscando pessoas que trabalham com esses temas. Tá? E, ao final, eu acredito que seja o mais importante de todo momento, que é exatamente a confraternização com os palestrantes. Então, você vai ter a oportunidade, num jantar de confraternização, sentar à mesa do seu palestrante, olhar no olho, conversar com ele, tirar a última dúvida, para que, assim, você saia satisfeito e tenha aquela vibração que existe entre o contato de duas pessoas. Então, não percam, vai ser sensacional. São 10 palestras, 2 dias, e nós estamos buscando exatamente trazer o melhor do melhores para vocês. Não podemos trazer toda a constelação, né? Teve muitas pessoas que são também muito importantes, tanto na área da ufologia como da espiritualidade, que não puderam estar nesse momento, mas com certeza é o primeiro de muitos. Assim como estamos seguindo o mesmo caminho que o fórum da UFPOI já se encontra no 14º. E nós vamos realizar, assim, o 2º, o 3º e o 4º, e dando a oportunidade de todas aquelas pessoas que têm a possibilidade de trazer algo novo, mostrar esses sinais às novas gerações, possam vir e falar às pessoas que aqui buscam conhecimento e estão sedentas por saber. Então, é isso que nós estamos propondo, trazer pessoas que tragam conhecimento e um novo horizonte, que plante uma nova semente dessa nova terra. É isso aí. Nós teremos a presença aqui, nesse evento, do Marco Petit, do Nando Cordel, Dr. Tiago Bezerra de Melo, Josiane Antó, Walter Veríssimo, o hipnólogo, Frederico Menezes, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Edson Boaventura e Cláudio Nour Mendes. Vai ser um momento ímpar, fantástico, e eu conto com a presença de todos. Crispim, para encerrarmos, gostaria de que as suas considerações finais para encerrarmos o evento de hoje, e agradecer a você pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto, através da internet, fazendo o 14º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade. E realmente muito satisfeito e feliz em fazer parte desse projeto. Primeiro, convidar o pessoal para estar às 19 horas assistindo o Edson Boaventura, né? Hoje, às 19 horas, ele vai estar aqui no canal, dando continuidade a esse fórum. E amanhã, às 19 horas, o Marcos Petit também vai estar aqui, e aí é bastante interessante. Segundo, vocês não podem perder a oportunidade de estar no Recife. O fórum é ótimo, é excelente, né? Mas o Recife também é linda, a cidade do Recife, os locais, os museus, as praias. Então, além do fórum, você ainda passeia. Você que está indo de São Paulo, do Rio, de outros estados, aproveita, compra passagem até para chegar um pouco antes, fica uns dias depois, porque aí é um passeio assim fantástico, maravilhoso, que você não pode perder. De repente você pode dar uma esticadinha lá em Porto de Galinhas, que para mim é o lugar mais lindo do mundo, mais maravilhoso que existe no mundo está ali. Então é uma oportunidade incrível mesmo. E se puder estar lá junto com o Walter Veríssimo, a Mônica de Medeiros, vai ser assim, você vai passar por uma transformação maravilhosa e vai fazer bem mesmo. Como eu falei no começo, tem uma diferença muito grande da palestra pelo YouTube, né? Eu estou vendo isso no YouTube e despertou, agora estou conhecendo e tal, mas está no mesmo ambiente com todas essas pessoas, 350 pessoas, palestrantes, conversando, trocando informações, e isso é simplesmente fantástico, muito fantástico mesmo. Então fica aqui o convite, né, para esse fórum lindíssimo e maravilhoso. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo para a Nova Terra, vamos seguindo com nossos projetos. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Alexandre, Vanderlei,
nós temos consciência de que nós estamos trabalhando, todos nós, 3, e quem está ouvindo, para essa nova terra, e esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado a todos. A pior parte assim, até logo, né? Porque 1 hora é muito pouco tempo para a gente degustar esse universo de informações que você nos passou. Mas obrigado, Crispim, mais uma vez, por fazer parte desse projeto. E obrigado, Vanderlei, por ter também estado conosco aqui nessas 14 lives que nós fazemos, 14º Fórum, né, online de Ufologia e Espiritualidade. Agora é com você, Vanderlei, antes de nós encerrarmos. Bem, eu só queria mais uma vez agradecer a todos a presença, lembrando que nós temos realmente mais uma live daqui a pouco, às 7 horas, e outra amanhã, ainda do Fórum, do 14º Fórum do Piauí. E lembrando a vocês, para vocês não deixarem de convidar os amigos para participar do grupo. É muito importante nós fortalecermos esse grupo. Esse grupo, eu vi ele surgir e hoje ele está uma força e que vai se transformar realmente uma força muito maior, porque todos aqui que estão assistindo são as próximas sementes da nova terra. Então, a todos vocês, não deixe de deixar o seu like, comunique aos amigos, convidem eles a participarem, façam as doações, é importantíssimo as doações, muitos dos nossos irmãos estão precisando dessas doações, certo? E nós temos exatamente esse canal para poder ajudar, que é do UFO Piauí. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a Crispim. Fica, mais uma vez, o convite para vir ao nosso evento. Você aqui será muito bem recebido, com certeza, não só por toda a equipe da Braufonet, mas todos os pernambucanos, tá? E desejo a todos uma boa tarde e até mais tarde. Até mais tarde. Vou deixar aqui o recado da doutora Mônica e Margarete Máquila para vocês. Boa noite, Crispim. Boa noite, Vanderlei. Aqui chegamos. Tchau, tchau, gente. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer um convite especial para vocês aqui. Especialíssimo, na maravilhosa Recife. Yes, dia 15 e 16 de abril nós estaremos no primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Patrocinado pela Braufonet, tem dado enorme apoio, outras obras sociais, como o do Crispim, lá no Piauí. E nós apoiamos também a Braufonet por tudo que eles fazem em termos de pesquisa, de educação, né? Então vai ser muito legal estar com vocês, estar aí com muitos nomes, amigos que entendem demais de ufologia e espiritualidade, né? Sob a batuta do nosso querido Lausite. E eu vou estar falando lá sobre neurociências e ufologia, o aspecto de como a mente funciona quando pessoas que têm contato, né? Como é que o cérebro reage, atua, é bem científico, é bem interessante. E eu vou falar sobre abdução, mas num enfoque diferente daquele que a gente está acostumado a discutir, sobre estresse, síndrome de estresse pós-traumático, etc. Mas vamos falar também sobre as federações e confederações e outras organizações extraterrícolas que estão por aqui, lá, envolvidos neste processo de Projeto Nova Terra. Então, procure lá no canal do YouTube Braufonet e vocês vão saber de todas as informações e inscrições, que vai ser tanto online quanto presencial, ok? E vamos lá para a gente trocar um abraço gostoso, trocar ideias, que é justamente isso que torna gostoso o congresso, né? Essa troca de energia entre pessoas que vibram numa mesma intensidade. Um beijo para todos, até lá. Beijo, gente, até lá.